Amém. Convido você a acompanhar-me na leitura que farei no Evangelho de Marcos, capítulo 15, apenas um versículo, versículo 34. Evangelho de Marcos, capítulo 15, o verso 34. Eu quero falar nesta manhã com você sobre a cruz de Cristo, o abandono. À hora nona, Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O hino que nós cantamos, que o coral canta tão bem, o hino Rude Cruz, diz assim: Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, alegria será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. É uma bela canção, uma linda canção. Meus irmãos e irmãs, vivemos numa cultura plural. Convivemos na mesma cidade, talvez no mesmo bairro, ainda ouso dizer que talvez dentro de várias famílias, nós convivemos com uma diversidade de ideias, de pensamentos, de filosofias diferentes. Convivemos com pessoas de várias culturas e línguas. Na mesma cidade se encontram cristãos, budistas, muçulmanos, ateus, cada um com a sua verdade, com o seu convencimento. Nesta pluralidade de ideias, a verdade já não é tão relevante, tão importante. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua ideia, e nesse tempo o que vale é a opinião. As pessoas querem saber a opinião. Nem sempre a verdade está sendo buscada ou exigida. Cada um tem a sua verdade e com ela convive e aceita a verdade do outro e assim caminha. E, segundo a cultura, isso está tudo bem. É uma prática do socialmente aceito, politicamente correto, e vamos caminhando. Aí surgem aqueles que, com bom discurso, coerente, com palavras bem colocadas, convencem muitas pessoas. Tem um bom discurso, um bom argumento e um bom convencimento. E a verdade fica relativizada. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Corinto a sua primeira carta, ele escreve àqueles crentes, dizendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, os versículos de 1 a 6. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Se há uma verdade, é que a igreja não está apreendendo e apregoando a verdadeira, a genuína e a totalidade da mensagem da cruz de Cristo. Esta é uma verdade. Não temos mais aquele vigor, aquela boa compreensão, uma sadia teologia da obra de Cristo na cruz.
Meus irmãos e minhas irmãs, a cruz é a centralidade da pregação da igreja, a cruz é a centralidade do evangelho de Cristo, a cruz é a centralidade da obra de Cristo. Devemos entender a implicação e os desdobramentos da cruz para o evangelho, para a vida cristã, para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja. E assim, vivermos apregoando esta verdade, essa mensagem poderosa. Nós cantamos, eu amo a mensagem da cruz. É claro que nós falamos, quando olhamos para a cruz, nós falamos do grande amor de Deus por nós, pelo seu povo, pela igreja. Obviamente que esta é uma grande mensagem, a mensagem do amor de Deus na cruz. Mas se nós não compreendermos o porquê Jesus está na cruz, quem o colocou na cruz, nós talvez não poderíamos compreender com profundidade desejável este amor demonstrado por Deus em Cristo Jesus na cruz. Então eu quero gastar algum tempo neste mês, aproveitando que vamos entrar aí no tempo que nos prepara para a Páscoa. Eu gostaria de, em alguns domingos, discorrer sobre a cruz de Cristo. Pela manhã, à noite, nos momentos que tiver a oportunidade de comunicar com a igreja aos domingos, eu estarei pregando algumas reflexões sobre a cruz de Cristo. E eu quero então começar falando sobre a cruz de Cristo, o abandono. Porque não é suficiente dizer, ele morreu, já que todos morreram. Também não é suficiente dizer que ele morreu nobremente, porque os mártires também morrem nobremente. Temos que entender que não temos proclamado em sua plenitude a morte de Cristo como poder salvífico, até que tenhamos aclarado a confusão que rodeia e expor seu significado profundo aos nossos corações. Ele morreu levando as transgressões do seu povo, sofrendo o castigo divino pelos seus e os meus pecados. Ele foi abandonado por Deus e moído debaixo da ira dele em seu e em meu lugar. E eu quero falar primeiro sobre esse desamparo de Deus, e depois vamos falar sobre a ira de Deus. Uma das passagens mais inquietantes e que até mesmo dá um certo calafrio na gente ao estar olhando esse relato do evangelista Marcos é essa expressão de Jesus na cruz romana. E ele exclama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É difícil entender as palavras de Cristo, porque a sua natureza impecável de Filho de Deus, a sua perfeita comunhão com o Pai, mas ainda assim, nesta súplica, nesta pergunta, nesse grito de abandono, nós encontramos o significado da cruz, e encontramos a razão pela qual Cristo morreu. Nessas palavras, Jesus não está falando apenas ao Pai, mas ele está falando àqueles que estão aos pés da cruz, e ele está falando também, ele está se dirigindo a todos os homens e mulheres que terão contato com a palavra que ele enunciou na cruz. Ele fala a você e fala a mim, ele fala ao mundo todo esta mensagem. Porque esta mensagem, na verdade, é uma expressão do Antigo Testamento, é uma expressão do Salmo 22, que é um salmo que está encharcado de significado da cruz de Cristo. Nessa profecia messiânica do Salmo 22, talvez um dos mais importantes textos messiânicos nos Salmos, está cheio de detalhes da cruz. Veja comigo o Salmo 22, os versículos de 1 a 6. Quem sabe ele vai projetar lá para nós acompanharmos essa leitura. O Salmo 22 começa assim, Deus meu, por que me desamparaste?
Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Porém tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Quando os rabinos queriam invocar um texto sagrado ou um salmo, eles falavam a primeira sentença, e então, como tinha na memória a lei, eles sabiam exatamente aquilo que o rabino queria ensinar. Foi exatamente isto que Cristo fez na cruz, quando ele evoca o Salmo 22. Ele está dizendo àqueles que o ouvem, àqueles que escutam hoje, àqueles que hão de ouvir, esse grito do abandono de Deus. Por quê? Por que me abandonaste? Nessa exclamação no alto da cruz, ele revela algo do caráter e do propósito do seu sofrimento. Nos primeiros 2 versículos, escutamos a queixa de Jesus. Ele se considera abandonado por Deus. Marcos utiliza uma palavra grega que significa desamparado, abandonado ou desertado. O salmista utiliza a palavra hebraica que significa deixar, perder ou desamparar. Em ambos os casos, a intenção é muito clara. O próprio Messias, o próprio Cristo na cruz é consciente de que Deus o desamparou e se fez surdo a seu pranto. Esse desamparo não é simbólico, nem é poético, mas ele é real, é na concretude da história, de fato aconteceu, é verdadeiro. Oh, meu irmão, se alguma vez alguma criatura se sentiu desamparado, certamente foi Jesus na cruz do Calvário. Desamparado pelos seus amigos, desamparado pela igreja, desamparado pelo Pai, desamparado sozinho naquela cruz. Nos versículos 4 e 5 do Salmo, a angústia sofrida pelo Messias se torna ainda mais aguda quando ele recorda uma coisa muito interessante: a fidelidade que Deus tem para com o seu povo o fere, e ele traz isso à memória na cruz. Ele vai declarar: em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. E essa aparente contradição está óbvia. Deus cuida, Deus ouve, Deus atende quando o povo dele clama, quando um justo do povo de Deus busca Deus, ele ouve, ele clama, Deus ouve, como diz o Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele ouviu o meu clamor, diz o Salmo de Davi, e ele resgatou-me de um poço de perdição. Jesus na cruz do Calvário, ele traz essa memória a você e a mim nesta manhã, quando ele fala, ele evoca esta verdade da fidelidade de Deus com aqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o buscam, Deus atende o clamor do justo, Deus está presente na aflição do justo e o socorre. Todavia, na cruz do Calvário, Jesus experimentou o abandono de Deus. Abandona, livra o seu povo, acorde o seu povo e abandona o seu filho na cruz sozinho. O Messias sem mancha, sem pecado, reto, justo, santo, dependurado no madeiro, experimenta o abandono, o completo abandono de Deus. Por que será que Deus abandonou o seu filho? Qual seria a razão para esse desamparo de Deus? Por que será que Deus virou as costas para o seu Filho unigênito?
As respostas a essas perguntas estão entrelaçadas no próprio pranto de Jesus. Veja no versículo 3, ele faz uma declaração de que Deus é santo, e logo no 6º versículo, ele admite a atrocidade. Ele tinha se convertido em um verme, e já não era homem. Por que será que Jesus utilizaria tal linguagem pejorativa consigo mesmo? Por que será que Jesus tem essa autoimagem de si na cruz? Ele já não se considera homem, ele olha para si e ele declara para aqueles que estão perto dele e declara para o mundo que ele sente-se um verme e não homem. Será que pela vergonha, pelo vitupério, porque os romanos o colocaram na cruz, porque zombaram dele, o envergonharam, será que é por isso que ele se sente um verme na cruz? Deus meu, por que não desamparaste o teu povo? Esta poderia ser a pergunta de Jesus, mas a pergunta dele é: por quê? Por que me desamparou? E a resposta, meu irmão, só pode ser encontrada numa amarga verdade. O Senhor tinha feito com que toda a nossa iniquidade caíra sobre os ombros, que ferisse a alma do nosso Redentor. E como um verme, ele foi desamparado e moído em nosso lugar. E essa metáfora tão sombria de Cristo na cruz, ela ecoa primeiramente no Antigo Testamento, e há duas imagens muito claras, pelo menos no Antigo Testamento, que ajudam-nos a pensar um pouco sobre este grito do abandono de Jesus na cruz. Duas figuras apontam. A primeira delas está em Números, capítulo 21, no versículo 8, que é a figura da serpente. A figura da serpente consta da rebelião de Israel para com Deus e o rechaço de Deus, da sua provisão misericordiosa. O Senhor enviou serpentes venenosas, serpentes ardentes entre o povo, e muitos morreram. Por conta do murmúrio, por conta da reclamação, Deus castigou o povo e vieram serpentes da parte de Deus e fez com que muita gente morresse. No entanto, o povo se arrependeu, e pelo arrependimento do povo e pela intercessão de Moisés, Deus mais uma vez deu provisão para a salvação. E então ele ordenou a Moisés, dizendo: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela, e viverá. No entanto, essa mensagem fala de uma coisa muito interessante. Veja, a cura tivesse a semelhança daquele que havia ferido. Que coisa interessante. A figura da serpente erguida na haste de Moisés era a figura semelhante àquela que havia picado o povo. Os israelitas estavam morrendo do veneno das serpentes. O homem morre do veneno do seu próprio pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. O abandono de Deus para com Jesus na cruz tem a ver totalmente com você e comigo. O abandono de Deus na cruz do Calvário para com Jesus tem a ver com os seus e os meus pecados. Jesus foi encharcado, foi tomado pelos seus, pelos meus pecados. Todos os pecados, toda a miséria que habita a minha estrutura física, a sua estrutura física, todo o pecado, do último fio do cabelo até a planta dos pés, de toda a humanidade, estava recaindo sobre Jesus. Ele foi abandonado
pelos seus e pelos meus pecados. E isto é uma verdade irrefutável, e nessa manhã eu preciso reafirmar esta verdade ao seu coração. Ô, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós apresentamos a Santa Ceia, quando nós fazemos esse rito muito simples, muito singelo, no meio do nosso culto, entre algumas partes da liturgia, em que uma vez ao mês nós acessamos o culto para participarmos da mesa do Senhor, em que nós olhamos para os elementos da Santa Ceia, talvez nós não dimensionamos o preço que foi pago na cruz do Calvário para com você e para comigo. Quando nós entendemos que o nosso Cristo foi abandonado pelo próprio Deus na cruz do Calvário, pelos seus e pelos meus pecados, Ele foi erigido, Ele foi erguido por Deus naquela cruz, abandonado por Deus naquela cruz, para que quando eu e você, pela fé, o vislumbramos, também estejamos curados, sarados das nossas chagas pecaminosas. Esta é uma grande verdade do Evangelho. Esta é uma grande verdade do Evangelho que eu e você precisamos apreender, assimilar, apregoar aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, que Cristo pagou o preço alto naquela cruz, abandonado por Deus, porque naquela cruz Ele estava levando toda a culpabilidade que recaía sobre mim e sobre você. Ele abandonado por Deus naquela cruz, encharcado pelos seus e os meus pecados. E a segunda metáfora é a figura do cordeiro que está lá em Levítico. O cordeiro, e aí fala de 2 cordeiros, o sacrificado e o expulso para o deserto. Porque como era impossível que um só cordeiro ilustrasse completamente a morte expiatória de Cristo, um sacrifício envolvendo 2 cordeiros foi posto diante do povo. O primeiro cordeiro era imolado como oferenda expiatória perante o Senhor, e o seu sangue foi aspargido na frente do propiciatório, da parte de trás do véu do Santo dos Santos. Isso simbolizava que quem derramou seu sangue na cruz foi Cristo, para expiar os seus e os meus, os pecados do seu povo diante de Deus. Ou seja, esta é uma figura exponencial do Antigo Testamento, o cordeiro que foi morto como expiação pelo pecado do povo. É isso que eu estou dizendo para você. E o segundo cordeiro era apresentado diante de Deus como cordeiro expiatório. Veja Levítico 16, versículo 21. O sumo sacerdote porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados. O cordeiro então era enviado ao deserto, levando a iniquidade do povo a um lugar a ermo, e ali ele vagava sozinho, desamparado, abandonado, desértico. Esta é a figura. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sofreu Jesus e morreu sozinho, fora do arraial. Eu preciso reafirmar nesta manhã que vamos participar da mesa do Senhor. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há. Então eu posso afirmar para você que Deus enviou Jesus para a cruz. Deus abandonou Jesus na cruz. Mas eu também posso afirmar nessa manhã que eu e você colocamos Jesus naquela cruz. Ele nos substituiu naquela cruz. Ele pagou o preço da nossa vida, Ele resgatou, Ele comprou, Ele adquiriu, Ele reconciliou o seu povo abandonado por Deus naquela cruz. Nós só entendemos o profundo amor de Deus, a graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus, por você e por mim naquela cruz, quando nós compreendemos o preço que foi pago
por Jesus naquela cruz. Muitos cristãos do primeiro, segundo século, terceiro, até o quarto século, foram crucificados. O Império Romano crucificou muitos cristãos. Dizem que havia tantos cristãos a serem crucificados que faltaram cruzes. Quando foi inaugurado o Coliseu, houve uma tocha humana que chegava até o Coliseu, de cristãos pendurados em cruzes, ateado fogo para celebrar a inauguração do Coliseu. Havia um desejo mórbido de judiar dos cristãos, e muitos cristãos foram alegremente, cantavam alegremente, como triunfo na cruz. Mas não foram, meus irmãos, minhas irmãs, o sofrimento físico de Jesus na cruz que gerou abandono. Foi, na verdade, a vileza, a maldade, o pecado humano encharcando o santo, o Cordeiro Santo, Santo de Deus, que enfermou a sua alma, que o alienou do céu, que ficou pendurado, isolado, alienado, sozinho, morreu. O Santo, o Verbo, o Eterno, se fez pecado por você e por mim. E o que falar da ira de Deus? Para falar da ira de Deus, nós precisamos compreender um pouco acerca da natureza de Deus. Para que nós possamos compreender, porque Deus é irado, nós precisamos compreender a natureza de Deus. E a natureza de Deus é que Deus é autoexistente, de que Deus é separado de toda vileza, maldade e mal. Deus é santo, como diz o profeta Isaías, santo, 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 ou seja, santíssimo, nele há pureza, limpeza, não há imperfeição, não há injustiça, há bondade, misericórdia, justeza, integridade. Deus é todo-poderoso, eterno, santo. Nós existimos. Nós estamos tão acostumados a lidar com o mal, com a impureza, com a mentira, com a desconfiança, com a inverdade, com o escamoteamento da verdade, que nós não paramos para olhar para o texto sagrado e descobrir no texto sagrado o que a palavra revela do caráter de Deus. E porque nós não compreendemos e nós não entendemos o caráter de Deus, nós não compreendemos porque a ira de Deus se rebela do céu contra toda a injustiça e impiedade. Ô meu irmão, ô minha irmã, Deus é santo, Deus é justo, e porque Ele é justo, Ele não aceita o pecado, Ele não coaduna com o pecado, Ele não passa a mão na cabeça do pecador. Alguns dizem que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. A Bíblia diz outra coisa. Preste atenção, a Bíblia diz outra coisa. A vida humana é uma vileza diante de Deus, é uma torpeza diante de Deus. A vida humana, os produtos da cultura humana, aquilo que a cultura humana produz, é um escárnio diante de Deus, é algo inominável diante da santidade de Deus. Deus tolera, Deus suporta, Deus cuida, Deus derrama graça natural, Deus derrama graça especial sobre o seu povo, porque Ele é Deus. Por livre escolha dEle. Ele faz o que Ele quer com a humanidade, com a criatura, porque Ele a fez. A vida pertence a Ele, a vida é dEle, a vida emana dEle. Em seu ser a vida, fora dEle não há vida. Portanto, meu irmão, precisamos compreender um pouco mais profundamente acerca do ser de Deus, para compreendermos a ira de Deus. Jesus no Getsemane por 3 vezes vai clamar, angustiado, sofrendo, suportando angústias. Também ali sozinho, isolado, ele foi à oração e ele clamava: se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? É o cálice da ira santa, da ira justa, da ira que emana de um caráter santo, reto e justo, que Ele
absorveu cada gota desta ira santa de Deus. Assim como no deserto uma serpente foi levantada, simbolizando a serpente que picava, assim também o santo se tornou pecado, erigido numa cruz, para receber todo o veneno do pecado e receber sobre si a ira santa de Deus, dando, portanto, acesso ao povo de Deus, ao coração de Deus. Nesta manhã, portanto, quando vamos celebrar a mesa do Senhor, é importante que nós compreendamos um pouco mais profundamente o que significa a cruz de Cristo. Quais as implicações, então, deste abandono para a nossa vida? Quais implicações, quais desdobramentos nós temos quando nós compreendemos que o abandono de Deus para com Cristo na cruz foi por conta dos nossos pecados e por conta dessa ira santa que recaiu nele pelos nossos pecados? A primeira implicação é que isso deve nos levar a um profundo arrependimento, um profundo quebrantamento. Quando nós, sincera, verdadeira e genuinamente lançamos o olhar sobre nós, não sobre o outro, não sobre a outra, sobre nós. Quando nós temos um santo encorajamento de olharmos através da revelação bíblica, através da palavra de Deus, e temos a santa percepção de que nós somos menos do que verme, de que somos nada, de que a nossa vida é uma inconsistência diante da grandiosidade do ser de Deus. E então, miseravelmente, arrependidos, quebrantados, chorando, voltamo-nos pedindo perdão, pedindo clemência aos pés da cruz. Isto, meu irmão, deve nos levar. Esse é um dos grandes desdobramentos quando nós compreendemos a cruz de Cristo. Não miramos o outro, não miramos a outra, miramos a nós mesmos, os nossos próprios pecados. Os santos da igreja, os homens santos, os mais santos, as mais santas da igreja, não são aquelas que não tinham pecado, mas são aquelas pessoas que tinham consciência da sua vileza e da sua precariedade diante de Deus. A igreja precisa de homens e mulheres assim. A igreja carece, o mundo carece de gente, de homens santos, mulheres santas que compreendem o seu total desprovimento diante da santidade de Deus. E arrependido se põe diante do trono da graça de Deus. E o segundo desdobramento, nasce um desejo profundo de adoração, um desejo profundo de estar diante de Deus. Para mim, a figura de Maria quando recebe Jesus em casa, e ela então queda-se aos pés de Jesus e fica ouvindo a doce voz de Jesus e bebendo da sua sabedoria, da sua palavra cheia de vida, e ela fica ali envolvida com a pessoa, com o caráter, com a santidade, com o amor santo de Jesus, até que Marta repreende, não ela, Jesus, e Jesus diz: Marta, Marta, pouco compreendes. Meus irmãos, tantas vezes nós queremos servir a Deus sem adorá-lo, queremos fazer coisas para Deus sem mergulharmos na profundidade do ser de Deus. Isso é movimento, isso é religiosidade. É na adoração, é numa busca pessoal, íntima, de uma construção de vida diante de Deus, é que nós vamos de fato compreender como devemos aproximarmos em santa adoração diante de Deus. Esta é uma implicação. E a terceira e última implicação, e assim eu encerro o meu sermão hoje, é o serviço cristão. É a dedicação, é a entrega, é a renúncia, é dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Primeira implicação, arrependimento. Segunda implicação, adoração. Terceira implicação, serviço cristão. Se invertermos essa ordem, não teremos chance de fato, sermos encontrados pela graça de Cristo. A vida cristã começa e termina com arrependimento. A vida cristã se
identifica, se cristaliza, se ajusta nessa construção diária de adoração diante do trono da graça de Deus. E ela se revela para o mundo, serviçal a Deus no mundo. A vida cristã é uma vida de arrependimento, de adoração e de serviço a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir uma vez mais